Vou começar com uma oração para a gente entrar no Espírito, tá? Pai amado, Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor. Eu peço pela vida de cada um aqui presente, Senhor, tanto na sala digital quanto aqui na sala presencial, Senhor, que o Senhor toque em nossos corações, em nossas mentes, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender mais da Tua vontade em nossas vidas, Pai. Abençoa a nossa aula, abençoa o nosso culto, Senhor, abençoa cada um que esteja chegando aqui, Senhor, na CDL, também cada um nos seus lares, que vão acompanhar a pregação e esse estudo de suas casas, Senhor. Te agradecemos por essa comunhão, te agradeço pela vida de cada um, Senhor, pelo amor que temos por Ti, que o Senhor nos ensina a partir do Teu Filho, Pai. Agradecemos pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, que nessa data simbólica a gente lembra da Páscoa, lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, Pai. Que essa lembrança não seja só nesse feriado, mas que seja todos os dias de nossa vida, orientando e guiando os nossos passos e nosso crescimento enquanto igreja, Pai. E é em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que eu peço, venha a nós o Teu reino aqui nesse momento, nesse domingo, que seja feita a Tua vontade, perdoa nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a crescer na Tua graça e em sabedoria da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, o tema que a gente vai conversar, né, nem considerando muito uma aula, uma meditação mesmo em conjunto, é sobre a igreja. Então, eu dividi assim em tópicos que não vão ser todos hoje, né? A gente vai dividir aí, como o Pedro falou, né? A cada intervalo de capítulo da Carta aos Gálatas, eu vou entrar com esse tema, mas a princípio é esse mesmo tema de o chamado da igreja e a primeira parte. Eu não sei quanto vai durar, vai depender do nosso desenvolvimento, da nossa reflexão. É a gente entender o chamado, né? Afinal de contas, né? Deus nos separa, nos chama, para quê, né? O que é isso em profundidade? A gente fazer uma reflexão profunda mesmo sobre isso, né? Que a gente muitas vezes pode falar, repetir, ou interpretar de uma forma, não digo equivocada, mas mais rasa, né? E eu tenho feito uma meditação nas últimas semanas sobre esse tema, quando pedi a Deus um tema para trazer aqui, para compartilhar com vocês, me veio essas questões sobre a igreja, até porque, né, somos nós, é a nossa vida, a nossa comunidade em especial está em formação, mas a gente, quanto pessoa, né, nós estamos nessa caminhada sendo igreja, e eu acho também que a gente fala pouco sobre isso de uma forma geral, né, na nossa fé. Né? A gente diz somos cristãos, seguidores de Cristo, aí somos ou reformados ou católicos, mas o que é ser igreja? Né? A gente sabe que a gente já tem no nosso raciocínio que não é frequentar um espaço, não é uma denominação, né? Isso a gente sabe que é um ajuntamento de pessoas, né? A eclésia, né? A assembleia é um grupo de pessoas que remete ao povo de Deus, né? Inclusive eu vou começar por isso, né? Da gente realmente ter certeza na palavra de que Deus separou um povo, né, desde lá do Velho Testamento, o Novo Testamento lança luz sobre isso, e a igreja também é esse povo, o povo hebreu de Israel é uma sombra do que é a igreja, né? Mas a igreja em si é o quê? É esse povo reunido em nome de Deus, mas qual a profundidade disso? É a gente tentar mergulhar nesse sentido, e aí tem aqui uns textos, né, para a gente se aprofundar nesse sentido, né? Então, partindo desse ponto, bom, e aí os tópicos são esses, a gente entender o chamado, se conscientizar desse chamado e depois a gente tentar fazer uma reflexão da aplicação, porque a gente entender e conseguir viver dentro disso, né, e como viver esse chamado. Mas então a gente vai começar pelo início, e entendendo, né, essa separação do povo de Deus, aí eu selecionei, né, o texto aqui em Hebreus 11, 39 e 40. Deixa eu abrir aqui na minha, são vários trechos, eu marquei alguns. Mas quem gostaria de ler esse Hebreus 11, 39 e 40? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé, não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito,
para que sem nós não fosse. Amém. O capítulo 11 a gente já conhece bem, né? É onde o autor fala sobre a fé, o testemunho da fé, né? Que é de autoria, né, de Deus. Jesus nos dá esse dom da fé e traz esse exemplo dos heróis da fé, né? Por isso que no 39 fala e todos eles, é porque, né, veio a descrição de todos os heróis da fé. Mas o que nos chama a atenção é que ele diz que eles não alcançaram a promessa sem nós, né? Acho também que é muito importante a gente pensar que as cartas dos apóstolos, e é muito bom que a gente está estudando Gálatas, porque na verdade é o mesmo assunto, né? Porque as cartas são para a igreja, né? E somos nós. Seria dentro de Jesus. Vamos falar sobre isso depois. Foi a vida, a morte, a ressurreição, a Páscoa, dentro das profecias, especialmente daquela que fez Abraão, que na semente dele, descendente dele, ele abençoaria todos os povos. Aí foi pela maneira do Espírito Santo. Mas seria isso. Foi a partir de Cristo, da morte e ressurreição, os efeitos da morte e ressurreição. Isso, e pegando. Vocês ouviram o pastor Pedro falar aí no online? Você pode fazer com a mãozinha, ou. É porque a Marilza perguntou sobre a concretização, lendo o versículo, né? E vocês podem falar que eu escuto aqui no meu ouvido, não vai atrapalhar o pessoal aqui, não. E aí o Pedro explicou que a concretização de todas as promessas do Antigo Testamento, né? E aí é justamente nesse ponto que a gente vai entrar, porque quando ele fala que sem nós, aí eu estava nessa parte das cartas, né? Para a gente ler as cartas se apropriando de que nós somos, que a gente está nessa geração, né? De que os apóstolos escreveram, ok, eles escreveram no primeiro século, aquelas igrejas sendo fundadas, mas nós fazemos parte dessa geração, porque a gente é igreja. O povo de Deus hebreu lá viveu na antiga aliança enquanto povo, com território, né, com ordenanças, que eram tudo imagem, sombra, né, como o apóstolo Paulo fala, do que Deus quer para a gente em espírito, que é o que a gente hoje deve viver, e é isso que é o tema da nossa conversa, né? Mas o que é isso que em espírito Deus quer que a gente viva, né? Então, essas promessas concretizadas, olha como é que isso é profundo. A gente vive essas promessas em plenitude, porque Cristo veio, cumpriu, né? Morreu, nos livrou do pecado, né? Ressuscitou, e a gente está nesse momento de aguardar a ressurreição, porque a gente está aqui vivendo ainda nesse momento, né? Então, olha como é que, né, a gente... a primeira noção aqui, né, da gente se apropriar dessa noção de o quão a gente vive num momento de bênção maior e de já tudo consumado, né? Cristo disse na cruz, está consumado. A gente vive nesse tempo, né, que já foi consumada a salvação, a gente é salvo, né? Os profetas, os heróis da fé viviam num período anterior, ainda entendendo, aguardando e entendendo esse momento, né? A gente é um privilegiado de estar nessa nova situação, né, da nova aliança que já vive com o Espírito Santo. Isso é um ponto importante para a gente entender o ponto onde eu quero chegar, né, do ser igreja, né? Aí, só para a gente complementar aqui, né, eu escrevi essas questões. Então, aí em Hebreus a gente tem essa parte para a gente entender que, de fato, nós somos ali a continuidade dessa ideia de um povo, ok? Nós somos, né, esse grupo de pessoas que deve testemunhar Deus, o nome de Deus, né, viver de acordo com a vontade de Deus, né? No Velho Testamento, aí tem um ponto importante da gente pensar, que é algo que hoje muitas, né, denominações confundem, de olhar para esse povo do Antigo Testamento e querer fazer coisas iguais no âmbito material, né? Usar ordenanças, deixar de comer certas coisas, fazer repetir festas, que eram tudo sombra, era como Deus é didático também, ele também é professor, né? Ele estava ensinando e mostrando ali, não só com palavras pelos profetas, mas mostrando no dia a dia o que ia acontecer, né? Os sacerdotes, Paulo que vai explicar tudo, né? O sacerdote, o santo dos santos, era tudo ensinando a criancinha, né? Quando a gente estava, a humanidade numa fase ainda no jardim da infância, né? Ensinando ali, desenhando para todo mundo, para o que hoje a gente, pela palavra e o Espírito revela, a gente entende o que já aconteceu, né? E esse processo da gente estar convivendo, vivendo com o Espírito Santo, né? A gente vive, né? E aí também o apóstolo lá em 1 Coríntios 6,19, quando ele diz que nós somos o templo, não sabeis que vós sois o templo de Deus,
Ou seja, tudo aquilo que o povo hebreu fazia no templo, né, organizar, manter limpo, os sacrifícios, a nossa vida representa isso, o templo, né? A nossa vida cotidiana, né? Mas sem a neurose da culpa e do moralismo, né? Porque a gente vai chegar nessa parte de uma intimidade com Deus que não é a gente ficar neurótico e não posso comer isso, não posso, né? Se eu sou o templo, então, claro, a gente se cuida porque a gente tem que estar saudável, de pé, para falar do evangelho, para viver, cuidar da família, ser luz no mundo, né? Mas eu estava até pensando sobre essa parte, né? Quando a gente estuda os reformadores, né? Se a gente pensar só na questão da saúde, né? Como que os reformadores, com tantas enfermidades, ainda assim viveram para glorificar Deus e conseguiram, acamados, né? Então não é só a gente estar saudável, em pé, fazendo as coisas. Claro que Deus quer isso e a gente, né, precisa. Mas a gente pode glorificar a Deus mesmo doente, mesmo com alguma dificuldade, né? A gente consegue. A gente é templo de Deus por conta dessa intimidade, dessa vida do Espírito Santo em nós, independente dessas circunstâncias, porque a doença, a velhice, é a circunstância que a gente está aqui, né, à mercê, né? Então, esse texto, né, de Hebreus é para levar para a gente entender que a gente é um só povo, né? Então tá junto desde lá do Antigo Testamento, e tem esse privilégio de a promessa cumprida, a gente está vivendo essa promessa cumprida, e isso aqui, intensidade, tem isso, né? A gente já vive com Cristo ressurreto, nosso Senhor, nosso Deus, né? Nos dando esse poder, e aí eu penso, nossa, como que a gente não usa esse poder, né? Como que a gente não aproveita esse poder? Interessante. Tomé, depois da ressurreição, ainda não tinha visto o Senhor ressurreto e não acreditou no testemunho disso. Uhum. Sempre ele disse, então, Cristo Pai aparece. Aí aparece frente dele e ele toca aqui, né? Toca aqui na lateral, ele é Sim. não seja descrente, mas crente. Ele faz uma advertência. Ele toma a cara diante dele, ajoelhado, você não deu e Deus deu. Ele diz, você creu. Você viu. Bem-aventurados são aqueles que creram e não. Sim. É Sim. interessante, ele coloca uma estimativa, parece maior, essa fé que não tem contato. Sim. 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 Ele conviveu com Jesus, viu ele com o corpo glorificado, né? É interessante o padrão dele, ao exaltar a fé, o padrão dele, tem uma coisa assim, eu não queria receber, ele colocar a mão para Israel. Então, isso é muito interessante. Sim. Sem ver, só crendo mesmo no invisível, é isso. O centurião creu no invisível, creu antes, né? Você vai fazer, eu sei que você vai fazer. Né? Eu não preciso que você vá até lá, né? É. Tem diferentes gradações. Sim. Mas aos meus olhos são excelentes. Olha, deveria buscar isso. Sim, sim. O Pedro, eu vou só. O Pedro, tô só falando aqui para eles, que eu acho que eles não. Se você quiser sentar mais na frente para ficar mais perto deles, Pedro, que você fala mais. Tá. Porque o Pedro estava lembrando dessa questão da fé de Tomé, né? Que Jesus lembrou que bem-aventurados aqueles que não viram, né? Porque Tomé viu, creu porque viu, né? Tocou no Senhor ressurreto. E bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aí o Pedro lembrou disso, e lembrou que nós estamos nessa condição, né? E a gente está vivendo um momento justamente da gente, nós mesmos, nossa geração tem que reafirmar essa fé, porque a gente está vivendo um momento de pôr a Bíblia em dúvida, né? A gente pensa que não, a gente está vivendo um momento que as pessoas ficam colocando a palavra de Deus em xeque a todo momento, e a gente tem que ficar renovando essa fé que a gente crê nisso aqui, né? As pessoas, mas não é bem assim, mas só até ali é verdade, né? Então a gente está vivendo essa provação, a gente está numa constante provação, né? A gente crê, mas a nossa crença não pode ser seletiva, né? A gente tem que crer no que está na palavra aqui. Bom, e aí diante disso, eu citei essa questão do templo, né, que o apóstolo Paulo coloca, mas o que me chama mais atenção
nessa, vamos dizer assim, chamar tipo uma definição, né, da igreja, é quando ele, em Efésios 5, né, vai falar do corpo, né, de Cristo, e a gente lê muito Efésios 5 como um texto, principalmente do 21 ao 33, mas depois dessas podem ler todo o capítulo em casa, meditando, né, com essa nova reflexão, que ele vai dar ali exortação sobre o comportamento, né, do casamento, né, os maridos, as esposas, os filhos, mas ele fala, né, tem uma frase importante no 30, né, até copiei aqui, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele compara, quando ele vai falar do casamento, né, em Efésios 5, ele está falando do casamento para orientar a igreja, mas ele, ao mesmo tempo, ele está colocando que a relação da igreja com Cristo é igual a de um casamento. Né? E aí é nesse momento que ele fala que nós somos corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, né? Vai fazer esse paralelo com o casal, e ele vai colocar essa questão do casamento, dessa união, e aí eu estou lendo, também até trouxe ele só para indicar para vocês, eu estou lendo esse livro do Charles Spurgeon, Lutando as Batalhas da Mente, Lutando as Batalhas da Mente, que é sobre a nosso conflito, né, da carne e do espírito, mas eu nem consegui sair ainda do início, porque o início já é tão profundo, e ele justamente começa com esse entendimento de por que a gente vai ter essa batalha e quem somos nós, né, o que é o cristão, porque o cristão tem essa batalha. E tem aquela interpretação clássica dos puritanos, até depois o Pedro, se quiser complementar, né, que os puritanos enfatizavam a interpretação dos Cantares de Salomão, né, como o casamento de Cristo à igreja. Que tem gente que às vezes diz, exagero, ali é só sobre o amor de homem e mulher, né? Tem gente que gosta de as duas coisas, porque igual o Paulo fez aqui, ele está falando do casamento homem e mulher, em Efésios 5, mas simultaneamente ele está falando, então, assim como é o casamento, como deve ser o casamento, assim é, né, Cristo com a igreja, e vamos entender esse mistério, né? E aí, essa questão do grande é este mistério, eu achei que o Spurgeon explica bem, porque ele vai fazer no início desse livro, ele vai explicar como que Cantares, né? Ele vai, a partir de Cantares, Salomão 6,13, não precisam pegar não, é só para explicar, que é justamente uma parte que a Sulamita, né, está aguardando o Salomão para recebê-lo em seu leito, né? E aquela expectativa da esposa, né? Da mulher para receber o seu esposo, e ele diz que a igreja tem que se sentir assim, né, nessa expectativa de receber o seu esposo, que é Cristo, e aí ele vai falar desse casamento, né, dessa união, como que a gente tem que se deixar esposar-se, né, do Espírito Santo, de Cristo, e ser uma só carne, né, porque aqui quando o Paulo está falando, né, deixará o homem seu pai e sua mãe, serão dois só numa carne, a igreja e Cristo também, por isso que é o corpo de Cristo, né, se ele a cabeça não está ali falando e o corpo está aqui andando, né? A cabeça e o corpo são uma coisa só. Então, se a gente é o corpo de Cristo, a gente é uma coisa só em Cristo, né? E a profundidade disso. Então, a gente também tem que pensar, né? O povo de Deus, esse conjunto de pessoas, mas pensar cada um de nós somos indivíduos, né? Esse corpo, a nossa comunidade é feita de pessoas individuais. E aí eu acho que nesse momento a gente fazer essa reflexão, pensar um pouco em nós, olhar para dentro, né, e pensar essa condição, né, e aí vamos para a Bíblia. Eu até acabei antecipando um pouquinho aqui, acho que de ansiedade, né, nesse mesmo sentido de que como que o povo de Deus é um só, lá desde da revelação, né, para o povo hebreu, para a igreja, em Romanos 9, o apóstolo Paulo, ele vai citar, e aí eu quero ler o texto que ele cita, ele vai citar Oséias 2:23, né, porque ele vai se apresentar, né, o apóstolo chamado para anunciar a graça aos não-judeus, né, em Romanos 9. Aliás, Romanos é a carta mais, assim, que ele explicita essa questão dos gentios, né? Ele vai falar que ele veio para o não-judeu, porque é isso, se a gente, Deus separou um povo em Abraão, fez uma família que se tornou uma nação, a nossa limitação, por isso que muitas igrejas caem nesse erro, né, de imitar Israel. Mas não tem nada a ver com falar hebraico, fazer aquelas festas, aquilo ali era uma cultura, o ser humano produz cultura, Deus foi orientando, porque ele queria que eles testificassem, fossem diferentes, se destacassem dos outros povos, né? Então, vocês vão ter semelhanças, né? Porque é ser humano.
mas vocês não vão se vestir da mesma forma, não vão comer as mesmas coisas, para se lembrar, tá sempre se lembrando no dia a dia que eles eram separados, que eles eram diferentes, né? Mas isso não era importante, o que eles comiam, o que eles vestiam, não era importante. O importante é a vida em espírito, que é o que nós, né, a gente tem a tendência de esquecer, né? Como a gente não tem tanta ordenança, porque a gente é humano, a nossa carne tende a também banalizar e ficar meio, né, assim, solto demais, né? Mas a gente vive em espírito e é mais difícil, porque a gente tem que estar vivendo em espírito em todos os momentos, né? Pedindo a Deus para a gente, como eu lido com aquela pessoa, como eu lido com aquela situação, como eu estou no trabalho, como eu vou no ônibus, no carro, no trânsito, que eu acho o trânsito uma das coisas mais tentadoras de você ter ira, né? Ainda mais numa metrópole. Mas, enfim, tudo, né? Como eu lido, a gente fala muito da família, filhos, mas no meu trabalho, na opressão do meu patrão, ou como eu trato os meus empregados num mundo que diz para eu lucrar, 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 eu tenho que ser, né, espírito de Deus, né? Como é isso, né? Então eu não tenho que me preocupar com a aparência, mas é muito mais difícil, é o meu interior, né? Eu tô acabando já falando das aplicações, né? Mas enfim, aí o apóstolo Paulo faz essa apresentação, né? E ele vai citar para comprovar também que sempre foi um povo só. Deus separou os hebreus para se revelar naquele tempo, mas ele sempre quis buscar os seus, né? Que a gente aqui reformado crê, né? Na eleição, que estavam espalhados, né? E aí ele cita Oséias 2:23, né? Que eu ia ler só o 20, só o 2:23, que eu tinha separado aqui. Mas aí lendo de novo, eu falei, não, vai ser importante ler tudo. Vou ler do 14, tudo não, do 14 ao 23. Eu vou ler para vocês que fica mais fácil. Portanto, eis que eu a atrairei. Deus falando, né, com Oséias, falando da noiva. Bom, no contexto ali do Velho Testamento, Israel sempre caindo. Olha o exemplo que Deus dá, né, de adultério, de traição, como uma esposa que não honra, né, o seu esposo. Ó, já tem vários profetas, né, já vem esse exemplo do casamento também, né, não está só em Cantares, né? Deus fala do adultério, fala, né, da prostituição, trata Israel como uma menina dos seus olhos, como uma esposa que ele, né? E lembrando também quando o apóstolo Paulo em Efésios 5 fala, né, que o marido trata a esposa como a sua própria carne, seu próprio corpo. É assim que Deus nos trata. Então nós somos o corpo, né, de Cristo. Ele nos trata, por isso que ele morreu por nós, né? Por isso que ele deu a vida por nós, porque nós vamos representá-lo, nós somos parte dele, na verdade, né? Então ele está falando aqui, portanto, eis que eu a atrairei, essa igreja, né? E a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Balaíns, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Então ele está falando dessa igreja nova, né? Que vai ser tudo renovado, essa nova aliança. E a gente não vai mais ter ídolos, né? Como ele fala, tirei da boca dela, né? Ela vai me chamar de meu marido, e a gente reconhecer que Deus é o nosso Senhor, nosso esposo, parte de nós, né? Nós somos corpo dele. E com isso virá toda a renovação, né? Aqui na parte final, quando ele fala, né, que vai tirar o arco, a espada, a guerra, é esse mundo onde a igreja, né, vivendo a vontade de Deus. Aí vem esse mundo de glória, né, com a volta de Cristo. A gente sabe que a gente só será aperfeiçoado plenamente com a volta de Cristo, né? A gente está em santificação e a plenitude só com Cristo voltando e, né, fazendo a sua justiça. Mas aqui ele está falando dessa relação com a igreja e ele coloca, né, que essa relação novamente de marido e mulher, né? No 19. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. É interessante também que ele diz, farei. Então, a obra é dele, né? Ele faz pelo Espírito Santo essa obra em nós, né? A gente tem que aceitar. Por isso que a imagem, né, do marido com a esposa, né?
Ainda bem que essa lição não pode ser para criança, porque a gente tem que falar uma cena mesmo de relacionamento, né? O sexo como representa isso, né? Da mulher se encher desse marido. Até eu gostei muito, eu nunca esqueci, quando o pastor Antônio falou numa pregação da gente se deixar encher do Espírito Santo como Maria se deixou para gerar Jesus, né? E até em Apocalipse também tem a imagem da mulher, né? Que é a igreja, que às vezes se confunde com Maria, né? Que ela protegendo o filho, ou a gente protegendo o evangelho, né? A gente deve proteger o evangelho como Maria gerou Cristo, né? E depois Maria e José protegendo, né? Da fuga, né? Essas imagens, elas são uma coisa só. Né? Então, por isso que a igreja é a esposa, essa figura da mulher, a gente tem que pensar realmente nessa relação, né, da aliança do homem com a mulher, né? A mulher se enche, né, se deixa preencher desse esposo, né? E esse esposo tem que ser pleno, né? É Deus perfeito, soberano, que quer se juntar em uma só carne com essa igreja. 21. E aí, essa questão da obra, né? Que ele faz essa obra. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. E estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ami direi, você é meu povo. Ele responderá, tu és o meu Deus. Ele cita outros povos, né? E dizendo que esses povos seriam chamados para ele, por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12 está mencionando, né? Porque são os não-judeus, como que Deus já tinha falado para Oséias, que nós não somos os nossos, a gente não é esse pessoal aqui, mas pode entender, né? Chamarei o povo brasileiro, né? A gente que é brasileiro, que é do Rio, para ser o meu povo, né? Então a gente se sentir pertencente a essa igreja. Essa parte eu estou enfatizando que é para a gente aí sim, atualizar a Bíblia nesse sentido, né? Da gente entender que somos nós, a nossa geração, a gente é povo de Deus hoje, porque Deus já prometeu isso desde o início dos séculos, né? Porque ele mandou o Espírito Santo, estamos aqui estudando, né? Porque ele nos chamou e está fazendo em nós essa obra para sermos a esposa dele, né? Para a gente não ficar no literal, que, não, isso é Velho Testamento, sei lá, é outra fase, qual parte que a gente traz para hoje, qual que é só a ordenança, né, do Velho Testamento. Essa daqui, como o apóstolo Paulo está nos mostrando, essa daqui é para a gente se apropriar e entender que nós somos esse povo, que vai ser preenchido dele, né? E aí, nessa ideia de casamento, né, marido, esposa, aí voltando para o Spurgeon, ele vai lá em Cantares e falando da Sulamita enquanto ela espera Salomão, ele vai dizer assim, eu copiei aqui do livro, ela foi desposada com Salomão, tomou seu nome e se tornou Sólima. Este nome é apropriado para as almas que estão unidas a Cristo, para que aqueles com quem Cristo se desposou em justiça, que vivem em união que vivem em união com seu Senhor. Então, aqui está complementando certinho essa promessa aqui de Oséias, né? O Spurgeon está falando, né? Quando a gente se une pelo Espírito Santo com Deus, a gente recebe o nome dele, a gente carrega o nome dele, por isso a gente é testemunha, né? Por isso que até a cultura também fez isso nos casamentos, né? Da mulher pegar o nome da família, né? Até onde eu sei, é uma tradição, né, da Idade Média, justamente por conta dessa questão, né, de interpretar a Bíblia, né, essa relação que, claro, foi deturpada socialmente, né? Os casamentos eram combinados, não era dessa forma, né? Mas a gente entender quando que a igreja, né, é recebida em justiça. O que é ela ser desposada em justiça? Tem a ver com o sacrifício de Cristo, né? Cristo que possibilita isso, a aliança do sangue de Cristo, né? Então, quando a gente é regenerado, convertido, se arrepende, recebe essa mensagem, a gente vai entrar nessa união com Cristo. E aí, o que ele vai falar mais aqui? Sólima ou Sulamita é o nome que a esposa apresenta no texto, aqui sou eu explicando, indicativo da ação da mulher em deixar esposar-se pelo esposo, o homem, o que os puritanos comparavam à relação de intimidade entre os santos e Jesus, né? Aqui eu acabei escrevendo essa explicação, que até que eu já falei para vocês. E aí entra essa questão do Efésios, né? Esse mistério, e o Spurgeon vai complementar. Ela recebe o nome, né? Ele é Salomão e você é Sólima. Essa é uma expressão notável no livro do profeta Jeremias. Aí ele menciona que Jeremias também vai falar sobre isso.
Este é o nome dela, pelo qual será chamada, o Senhor, Justiça Nossa. Portanto, alguém poderia pensar que tal título era incomunicável. Ainda assim, então, ou seja, no contexto lá hebreu, para eles era impossível pensar que alguém pudesse carregar o nome de Deus, né? Lembra que eles tinham toda aquela deferência, né? De nem pronunciar o Yahvé, tinha vários nomes para vários contextos, né? Então, quando Jeremias menciona isso, esse trecho aqui de Jeremias, é Jeremias 23:6, que o Spurgeon tá falando. Para o hebreu, para o povo hebreu, seria impossível, porque não tinha o Espírito Santo e ainda não tinha o sacrifício de Cristo, né, que eles carregassem o nome de Deus, né, que eles fossem essa fusão com Deus. Porque, de fato, é um nome que carrega a justiça, que é Cristo, né? Cristo que nos justificou. Então, só a gente pode ter esse privilégio, né, de carregar, a nossa geração, no caso, né, a geração da igreja após a ressurreição de Cristo. Diga. Vou abrir aqui o microfone para poder falar, o pessoal Pode falar. Esse ponto do nome de Deus no Antigo Testamento, ele é interessantíssimo, né? O povo hebreu, ele não pronunciava... tá saindo. Não, é porque você tirou. Tudo bem. O povo hebreu, ele não pronunciava o nome de Deus, né? E por dois motivos isso é importante. Primeiro é a raiz do hebraico, não tem vogal. Então o povo hebreu, ele interpretava Deus de maneira escrita de uma forma que eles chamam de um tetragrama, YHWH. Né? Uhum. Nós, né, com o tempo, esse tetragrama foi sendo interpretado como Yahvé. Né? Mas no passado, por não ter vogal no hebraico e pelo o povo ter muito temor a Deus, ele simplesmente não pronunciava o seu nome. Então a gente vê no Antigo Testamento o nome do Senhor ser pronunciado o tempo todo, mas na verdade esse povo ele lidava com muito temor, né? E é uma coisa que às vezes a gente perde vista, né? A gente pronuncia assim, né? Deus está na boca de muita gente, essa é a verdade. Sim. Mas poucas pessoas têm esse temor dos antigos. E eu diria que até o fator que eu acho que gerava muito temor neles e que hoje a gente não tem mais tanto contato, eram as manifestações dele na natureza, sabe? E também os milagres, que eram muito comuns no Antigo Testamento, especialmente com profetas que ele usava. Isso tudo, essa dependência que o povo antigo tinha de Deus, que fazia com que Deus agisse dessa forma extraordinária, eu acho que isso gerava um impacto muito grande. E eles tinham muito temor a Jeová, né? Hoje, Deus não faz mais tanto essas manifestações, mas eu acredito que se a nossa fé, né, é a mesma dos nossos irmãos na fé do passado, acho que em alguma medida esse temor ele deveria existir mais, sabe? Na nossa vida, na nossa boca, aquilo, né? Como que o apóstolo Paulo diz, de Deus não se zomba, né? Então acho que esse temor ele tem que ser sempre resgatado, porque hoje em dia as pessoas usam o nome dele para falar cada barbaridade, né? E associam o nome dele a cada coisa. Mas era só isso. Tá ótimo, Pedro. Mas a intervenção do Pedro foi boa porque trouxe esse peso para a gente entender quando o Spurgeon está falando disso, de que o profeta Jeremias diz que haveria um povo que ia carregar esse nome, e ele está falando da igreja por conta da justiça que vem por meio de Cristo, né? Mais uma vez, o que eu queria chamar a atenção para vocês nesse encontro de hoje é o quanto que a gente tem de poder pelo Espírito Santo, de transformação nossa e das coisas, até o Pedro falou, né, de hoje a gente não ter tanto milagre. Será que a gente não tem porque a igreja não está? Porque foi dado para a igreja, né? Cristo falou para os discípulos, vocês podem... tudo que ele falou para os discípulos, ele está falando para a igreja, né? Ele falou direcionado para a igreja também, né? Nós somos discípulos de Jesus. E ele disse, né, vocês podem expulsar demônios, e a gente ou tem feito, até coisas maiores, ou as pessoas fazem com má intenção, ou seja, não é para glorificar Deus, né? Porque, assim, poderes sobrenaturais existem, porque os demônios também têm poderes sobrenaturais, né? Então, aí é que tá, a gente entender o nosso chamado, entender que a gente é esposa de Cristo, tem que mudar o nosso interior para a gente desejar glorificar Deus o tempo inteiro, né? Se encher desse Deus e glorificar o tempo inteiro. Né? Ser igreja não é, claro, a gente está cansado de saber disso, né? Não é vir no domingo ou na quarta-feira e só cantar um louvor ali. Louvar a Deus não é só levantar a mãozinha e cantar ali, louvar a Deus é com a nossa vida o tempo inteiro, a gente negando os nossos desejos, a gente tem que entender que a gente é, né, pecador, tanto que aqui em Osés está, né?
Ele que faz a obra, né? Farei de você. Mas a gente tem que se permitir, por isso que é esposa, né? A gente se permite, a gente deixa receber essa obra, porque ele não é impositivo, né? Deus não é, não sei o que vocês pensam nisso, mas Deus não vem assim, arrombando a porta. Tanto que a Sulamita, ela abre a porta, nesse texto aqui, o 6, 13, o 14, o 15, ela abre a porta do quarto, ela vai, e ela tem, como ele vai falar sobre a batalha da mente, ele fala que ela tem uma resistência, que é a gente com a resistência da carne, né? Ela tem uma resistência para se encontrar com Salomão, mas ela vai. E ela que abre para que ele entre. Então, assim, a gente tem o nosso papel é permitir, né, e ter prazer de receber Deus, receber o Espírito Santo e fazer a vontade dele. E o nosso sacrifício é deixar de lado os nossos interesses, desejos, que é o mais difícil, que essa que é a briga da nossa mente, né? A gente tem os desejos, os pensamentos, as nossas vontades, que são confrontadas pelo Espírito Santo, né? E é isso que a gente tem que deixar de lado para receber esse poder, né? E aí por isso que veja assim a potência. Quando eu fui estudando isso, eu falei, gente, isso é a gente recebeu um nome, o poder, e assim a gente não está nesse nível, né? Dos carmeis e me acharei. Sim. Sim. Porque a gente, ele nos chama, então, a gente, né, não tirando a questão, ele nos chama, mas a gente precisa voluntariamente interagir, exatamente. A gente responde, por isso que é um casal, né, não existe só uma parte ficar, a outra parte tem que responder, né, então a nossa resposta, como tem sido, né, como que a gente tem recebido esse chamado, né, ele que faz, ele que chama, né, ele que vem, regenera, ele que enviou seu filho Jesus, Jesus que fez por nós e nos libertou, nos trouxe essa condição, né? A obra está feita, mas como que a gente está respondendo a isso, né? Como que a gente está se colocando diante disso, né? A gente está só, que bom, Jesus me salvou, então agora eu vou pedir. Não, eu primeiro tenho que pedir a minha transformação, Senhor, muda as minhas afeições, né? Muda os meus desejos internos para que eu leve realmente o teu nome, né? Para que eu leve seja sua testemunha diariamente, né? Que é difícil, porque a gente rapidamente está julgando, está se irritando, né? Essas coisas, é esse sentimento mesmo que a gente tem que cuidar, né? Claro, a gente faz caridade, ajuda o pobre e tal, a gente às vezes chega num nível que isso vira até rotina, a gente já não comentou aqui várias vezes, ateus fazem isso. Né? Então, não é só fazer, mas como que você está fazendo? Qual é o impacto que aquilo tem em você? Você tem misericórdia mesmo pelas pessoas? Não é só, às vezes, dar a cesta de alimentação. Seu colega do trabalho que te enche o saco, você trata ele com doçura, com paciência, com, né? Os conflitos, né, familiares, eu fico com paciência com meus pais, com meus filhos, né? Como é que tá essa com os irmãos aqui? A gente é diferente, né? E assim, gosto mais daquele, não gosto tanto daquele. Me identifico mais com ele. Mas eu tenho que ter paciência e amor com todo mundo, né? Eu tenho que me colocar no lugar de todo mundo, porque assim, Cristo tem essa paciência conosco, né? Cristo, ele espera, cada um de nós está num momento, né, da vida, numa experiência, não só de idade, mas de amadurecimento, né? Então a gente não pode cobrar, não pode ficar, né, forçando né? E também nem achar que, eu já estou, não, é o Espírito Santo que faz, né? Está permitindo que você chegue até ali. Tanto que também, de vez em quando, ele dá uma chacoalhada, se joga no deserto um pouquinho para você. Tem até aquela questão de não se vangloriar, né? Que até o Pedro lembrou no domingo passado, né? Como que Paulo, nossa, esse apóstolo que foi ao terceiro céu, mas como que ele, para não se vangloriar, tinha um espinho, né, na carne, para ele se lembrar que a obra vem do Espírito Santo, né? Ele se deixou, né? E Paulo é um bom testemunho porque ele se deixou encher, né, dessa graça. Ele, tanto que também, quando a gente estudou o livro do Ego, né, o Paulo falou, não me importa com que os outros, porque ele estava cheio dessa graça, convicto de carregar esse nome, que não era só obra dele, era ele permitindo apenas que a obra fosse feita, né? O quanto que a gente tem permitido que essa obra seja feita, né? Então, bom, já são 10h10. Esse tema é bem profundo, é bem, né? Mas vocês querem falar alguma coisa? Fala aí já. Eu creio que você fala assim, eu entendo que não força, fala com você. Uhum. Mas Paulo, você também, né? Você vê que Paulo estava convicto que ele fazia. Acho que você teve uma pregação do Nicodemos que ele falou assim, que Deus atropelou Saulo no caminho para Damasco. Porque se não atropela... Sim. Mas aí você se é interessante. Você vê que quando ele fala espinho na carne, ele falou, minha graça que basta. Sim. Na carne, não merece que basta.
dá a entender que ele morreu por explicar. Sim. Entendeu? Então, isso mostra para gente que, quando nós somos completados, cada um teve aqui o seu atropelamento, entendeu? E a consciência do que significa isso. Sim. Eu entendo que o espinho na carne é para a gente não se gloriar mesmo, que a revelação vem de Deus, né? A obra é de Deus, então a gente tem que lembrar aqui, enquanto, né, não vem o reino, a gente está nessa batalha da mente aqui e a gente não pode se vangloriar, né? Que a obra é do Espírito Santo, mas é isso, tem que se permitir. Nosso trabalho é se permitir. A gente se permite como? Tirando o tempo para ficar com Deus, evidentemente, né? Eu quis muito. Ele foi buscar, né? Nessa questão da busca. Já é Deus, que Deus quer Sim. nós querer Sim. realizar. Sim. Então, já foi a obra de Deus ali na vida dele. Sim. Sim. Quando a gente vê, é o nosso querer. Sim, e Deus insiste, né? Eu não sei com vocês, mas comigo, assim, ele insistiu muitas coisas até para eu me batizar. Ele ficou mais de 10 anos falando, Ludmila, vocês têm que se batizar, eu quero que você se batize. Não estou aqui dizendo que o batismo é essencial. No meu caso, era uma coisa que eu sentia que Deus queria que eu fizesse, até porque eu não convivia numa igreja, né? E aí eu ficava, mas como é que eu vou batizar que eu não convivo numa igreja e tal? Ele colocou 2 pastores no meu caminho só para me batizar. E assim, foi uma coisa que ele queria como um testemunho mesmo, né? E várias outras coisas que ele passou anos falando comigo, que é isso que a Marisa está dizendo, né? Que ele dá essa vontade, mas a gente tem que dar um passo, não adianta só ele falar, né? Muitas vezes ele fala e a gente resiste, né? A gente, não quero agora, mas será? Mas não sei, né? A gente fica assim, ou então, não deve ser isso. Uhum. Sim. É uma atitude, um movimento dele. Sim. Isso. Sim. Não. O nosso pecado está pagando. Nós somos essa Sim. é considerada o lixo do pecado. Nos dá o que é mais precioso para ele, né, que é o Espírito Santo e o Evangelho também, que o pastor Antônio falou, né, da gente... Porque a gente também fala muito disso, né? O chamado de todo cristão é pregar o Evangelho. Sim, mas a gente não vai pregar bem se a gente não entender quem nós somos. É isso, a gente né, pecado, estava perdido, morto e casado pela justiça, né? Como fala aqui, Cristo nos resgata, ok, nos resgatou, mas para a gente ter essa vida desposado com ele continuamente, né? Essa imagem do casamento é bom, né? Quem é casado sabe, é uma vida contínua, né? O dia a dia ali, então é a mesma coisa, o dia a dia com Cristo, né? Caminhando, realizando as ações, entendendo, e a gente vai pregar o evangelho assim também, né? Proclamar, aí a gente tá falando muito de Paulo aqui, Paulo tinha um chamado muito específico e muito grande, né? Então também como é que você falou a palavra que você usou, Jarbas? Tropeço? Não, atropelamento, né? O atropelamento dele foi maior. O Nicodemos,
Não, porque o dele também, a missão era. Sim, mas Mas tem muitas pessoas que têm histórias assim para contar, né? De conversão, que é uma coisa de que é isso, quando Deus quer, não tem jeito, né? Ele vai te chamar, você vai fugir, vai correr, mas vai. Não tem jeito. E dependendo da circunstância e também do chamado de cada um, aquilo vai ser mais impactante até para os nossos olhos humanos, né? Cada um deles, mesmo que não tenha, a gente já tem uma experiência da morte. Tudo é expedido, você sabe, tudo quanto sabe. E eu sei que eles vão morrer. Todo mundo sabe. Mas quando você estava pensando outro dia, a mulher não sabia o que era a morte, Não. nunca presenciaram a morte, e não tinha ideia do que era a morte. E não creram, né? É aquilo, não, né? Não confiaram mesmo sem ver, né? Não confiaram no invisível. A morte do animal foi explicada por pessoas absurdas. Interessante. As consequências todas. E como tudo isso se vive, né? Acho interessante da conversa da aula. Para você. Sim. Acho que é muito importante. Eu acho interessante a vida de cantar dos judeus, uma das coisas mais sagradas que tem, porque eles tratam de cantar, talvez como nós devemos entender a relação de Deus com os outros. Sim. A humanidade. E com o povo dele, que é escolhido. Tem várias camadas, né? E a outra camada é da o casamento, o homem da mulher, a terra, coisa física, né? Uhum. Mas no primeiro, o judeu, o livro é sagrado, mais sagrado que a relação de Deus. Eu não sei se nós, da nossa sociedade, nós temos noção disso, as pessoas fatores. Na verdade, a igreja são mais cantadas por homens. Eu acho que o homem tem um pouco dessa imagem Da mulher, da esposa, né? Mas se o homem olhar para Cristo, então aqui em Efésios o Paulo fala, assim como Cristo, né? Se o homem olhar para Cristo, aí ele tem que sentir, não sei, porque eu não sou homem, mas o que Cristo fez? Porque nessa relação, né, não é sobre gênero e sexo, mas, né, Deus é pai, né? Vocês podem ver que essas relações são as mais atacadas no mundo, né? Os pais, quantos pais abandonam filhos, não são bons pais, o casamento, como é destruído, né? As relações, como o homem trata mal as esposas. Você vê que é bem nessas figuras que Deus tanto enfatiza, né, e revelou na palavra, né, o pai, o casamento, como que isso é tão atacado na sociedade o tempo inteiro, né? A gente vê isso de várias formas, banalizando, destruindo, com violência, né? Mas assim, eu acho que tem como os homens olharem, às vezes, olharem para Cristo e pensarem, mas, né, o que Cristo sentiu ali, sente, aí você vai, porque quando você olha para Cristo, você vai se ver igreja, não sei, né? Você vai porque foi por mim, né? O amor dele para mim. Você vai mudar de lugar nesse caso, né? E vai, no caso dos homens, né? Por isso que a gente tem que olhar para Cristo, né? Olhar para a cruz e não para essas circunstâncias. E lembrar que a gente deturpa tudo, né? Por isso que a gente tem que focar sem esse exagero, assim, não exagero, mas, por exemplo, eu acho que a cultura dos monastérios, né, freiras, que as pessoas se vão para uma reclusa, né, se reclusa, é uma tentativa de viver esse amor, né? Eu penso assim. Mas não é exatamente isso que Deus pede, né? Ele quer que a gente faça, né, compartilhe um com o outro, que é uma relação, assim como ele é trino, né, está se relacionando, ele quer que a gente se relacione. Não é para você ficar isolado lá. A gente tem esses momentos de solitude, são fundamentais, mas não para sempre, né? Não ficar afastado, apartado, né? Mas a gente tem uma dificuldade tão grande, eu pelo menos acho isso, não sei, nunca conversei com, mas que você fica nessa ânsia, poxa, eu não vou conseguir agradar a Deus, que você quer até se isolar, você quer até ficar longe, né? Porque você sabe que o tempo inteiro você está se distraindo, o tempo inteiro você está se desviando. E aí essa tentação de ficar isolado é um pouquinho, não sei se vocês já passaram por isso, de você ficar, né, isolado para você conseguir ter essa relação com Deus, né? Porque a gente fica o tempo inteiro, a gente deturpa tudo muito fácil, né?
como isso, deturpa o texto para a nossa vontade, para os nossos anseios, né? Mas, enfim, gente, terminei aqui, já, acho que foi bom o feedback de vocês. E no próximo encontro a gente vai continuar nessa direção aí, mas hoje o tópico era esse, a gente entender que a gente é corpo e esposa de Cristo, que é difícil, a gente não para muito para pensar nisso, né? Porque a gente, ok, fazer a vontade de Deus, dar frutos. A gente não vai dar frutos se a gente não entender que a gente é esposa de Cristo, né? Como é que a gente vai gerar o evangelho, né, igual Maria, se a gente não entender, não se deixar preencher, não entender que a gente é essa condição, né? E com amor, com prazer, igual mesmo um casal apaixonado, não forçado. A gente não é uma escrava igual Esther, né? Foi escolhida lá para ser uma, né, escrava sexual. Não, a gente é casada, esposa, né? Foi escolhida, foi eleita, foi tirada, né? Como a Joana trouxe a parte anterior, né, do Oséias, foi tirada dessa condição de pecador, enfim, situação de morte, né? Morte, e foi trazida à vida, né? E isso que tem que impulsionar a gente, né? Então, esse é a de hoje é esse foco, tá? Irmãos, obrigado aí, vou fechar aqui. Bom culto para vocês. Até semana que vem, né, bebê?